Pessoal, recebo muito a pergunta, e aí decidi responder rapidinho aqui a minha opinião. Recebo muita pergunta: qual a melhor ferramenta de integração? Qual, na sua opinião, é a melhor ferramenta de integração? Em primeiro lugar, a ferramenta de integração é uma coisa que vai muito do gosto, vai muito do estilo de cada profissional, vai muito da necessidade de cada projeto, vai muito do que está implementado em cada lugar, do cenário de arquitetura de cada projeto. O que eu já consigo, o que eu sempre costumo defender é que um bom profissional de integração de dados precisa ter condição de raciocinar a filosofia de cada ferramenta. Então tem a ferramenta que trabalha muito que trabalha centralizada numa engine, né? Então essa ferramenta tem uma filosofia e a gente tem uma forma de trabalhar com ela. A ferramenta ela é totalmente distribuída, a mesma coisa, eu tenho uma forma de raciocinar a arquitetura de integração dessa forma. A ferramenta ela é muito orientada a banco de dados, ela trabalha muito pesado com ELT, mais com ELT, então tem um jeito de pensar também a arquitetura quando desenhamos para uma ferramenta assim. Então um bom profissional de ETL tem que ter condição de compreender o cenário que ele está, a ferramenta que ele tem e desenhar um bom processo. Porque os problemas que a gente enfrenta na integração e na engenharia de dados, eles são basicamente sempre os mesmos. A gente sempre vai ter volume de dados para trabalhar, a gente sempre vai ter limpeza de dados para fazer, a gente sempre vai ter janela para executar, a gente sempre vai ter problema de duplicidade de dados para tratar, né? Então, questões de volumetria, então os problemas não mudam, né? Então, dito isso, na minha opinião, uma das melhores ferramentas que eu já costumo defender amplamente, inclusive aqui, né? não só no meu canal como no meu perfil do LinkedIn, é o Talend, né? Eu vejo muitos argumentos a favor do Pentaho, eu acho o Pentaho uma ferramenta interessante, mas eu não gosto do Pentaho pelo fato dele ser centralizado num servidor ETL. Eu acho que isso é uma coisa antiga do passado, né? O DataStage funciona assim, a informática funciona assim, são boas ferramentas. Mas eu não gosto de uma ferramenta que me prende a um determinado servidor e que concentra o poder de performance do meu projeto naquele servidor. Eu gosto de trabalhar de forma distribuída. Então, por esse lado, eu acabo preferindo ferramentas que tenham mais essa característica, como é o caso do ODI, do Oracle Data Integrator, como é o caso do Talend, né? Então, para mim, no meu ranking de melhores estão o Talend e o Oracle Data Integrator, na minha opinião. Tá? E eu sou um defensor de ferramentas, tá, pessoal? Agora eu entendo que eu não sou um defensor da pessoa ser um ferramenteiro, não é isso. Eu acho que você tem que entender de lógica de programação, você tem que entender de algoritmo, né? Você tem que saber como que a máquina pensa, você tem que entender, você tem que compreender o processo de arquitetura de um projeto, como ele funciona, mas você também tem que entender que por trás de uma ferramenta existem anos e anos de aprendizado de pessoas que já enfrentaram situações e problemas que você não quer ter que aprender e passar tudo de novo para aquele problema. Então, quando você abandona a ferramenta para ir fazer código na mão, você está trazendo de volta para dentro do projeto uma série de riscos que foram eliminados nos anos de trabalho, desenvolvimento e pesquisa que existem por trás daquela ferramenta. Então, seja de integração, seja de análise de dados. Então, minha opinião curta e rápida sobre esse assunto é essa. Tá legal, pessoal?